Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez análise completa do card preliminar ao principal do UFC 319. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pra cima forrar bastante nesse card. Esse evento está absurdo, galera, absurdo. Teremos Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev, podemos ver Khamzat Chimaev campeão, tá? O Lobo que chegou com tudo há anos atrás vai ter a chance de botar a mão na cinta. E mais que isso, galera, teremos as finais do TUF, tá? Teremos o Alib Idris contra o Joseph Morales. Eu assisti o TUF inteiro, então eu acredito que eu tenho muito a contribuir aqui com vocês. Vai ter mais uma final aqui que ainda não tá listada, porque falta sair o episódio. Mas teve um spoiler e acredito que quem venceu foi o Donchenko, tá? Não é o oficial, porque ainda não saiu o episódio. Eu acredito que será o ucraniano que vai enfrentar um brasileiro, o Rodrigo Cezinando, que foi muito bem no TUF. Então a gente vai ter essa luta entre o Donchenko e o Cezinando, que eu acredito que não vai até o fim, tá? É o que eu posso falar pra vocês. Mas vamos começar aqui, o card tá incrível. Já vou pedir para deixar seu like, vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque são muitas lutas, né, galera? Nós estamos falando aqui de um pouco mais de 14 lutas, enfim. Então é um card que vai terminar tarde. Se você tiver compromisso no sábado, desmarque, meu parceiro, desmarque, porque o negócio vai ser sinistro, beleza? Vamos que vamos. Primeira luta, a gente tem o Alib Idris contra o Joseph Morales. O Joseph Morales é um ex-UFC, tá? Ele já fez parte do plantel do UFC, foi aqui em 2018. Ele acabou perdendo para o Davidson Figueiredo, sendo nocauteado, e ele acabou também perdendo para o Eric Shelton por decisão dividida. Tem uma vitória aqui também contra o Roberto Sanchez. Desde então, ele lutou na Europa, né? Lutou ali no Cage Warriors e tudo mais. Aí depois voltou para os Estados Unidos e começou a lutar aqueles eventos norte-americanos. O Ryan Faber A1, que é o evento que o Ryan Faber criou. E ele caiu no TUF, tá? Galera, o que acontece? Ele fez uma performance boa, só que na última luta, que foi para ele ir para final, ele caiu, tipo assim, ele foi um pouco exposto, vamos dizer assim. Ele se mostrou um cara assim que ainda tem brechas no seu jogo, e ele enfrenta um cara, que é esse casaque aqui, o Alib Idris, que é muito, muito, muito bom. Ele tem um cardio absurdo, o estilo de jogo dele lembra um pouco do Merab. Ele varia muito, ele finta pra ficar entrando em queda, só que o ritmo dele que é o que chama atenção. O cara não para, ele marcha pra frente, marcha pra frente. Então, às vezes não é que o cara é o mais técnico, ele é o que tem mais poder de nocaute, mas a intensidade que o cara coloca, você aguentar o ritmo que ele coloca ali, de toda hora tem que estar fazendo alguma transição, tem que ficar saindo de alguma coisa que ele coloca, uma tentativa de queda, um clinch, uma emborcada. É um cara realmente chato de se lutar contra, entendeu? Então, galera, eu vou com a vitória do Kazakh Alib Idris para ganhar, tá? E ó, digo mais, é um cara que tem poder de nocaute, tá? Inclusive teve um nocaute plástico no TUF, tem highlight dele se você jogar para ver os vídeos também, tem nocautes bonitos do Alib Idris, mas eu vejo a vitória dele e na minha leitura, se for precificar um pouco mais, seria por decisão, tá bom? Próxima luta vai ser do... Não está aqui listada na imagem para vocês, é do Rodrigo Cezinando contra o Donchenko. Eu acredito que essa luta não vai chegar até o fim, tá? É a única coisa que eu tenho a contribuir para vocês. São dois caras com muito poder de nocaute, dois caras muito bons de boxe. E assim, meu irmão, para mim um vai cair, tá? Não sei quem vai ganhar. Rodrigo um pouco mais técnico, o ucraniano para mim tem um pouco mais de punch, é mais preciso. Mas eu acredito que o único palpite é a luta não chegar até o fim, tá bom? E aí a gente vai dar sequência aqui ao card, como vocês estão vendo aqui no site. Primeira luta vai ser a Karine Silva contra a Johnny Barbosa. A Johnny Barbosa tá pegando essa luta um pouco em cima da hora. A Karine Silva enfrentaria a JJ Aldrich, tá? A Karine Silva é uma lutadora que a gente já conhece, são 23 lutas de MMA, é bastante experiente, já limpou tudo aqui do MMA nacional, lutava no SFT, já lutou Aspera. No UFC ela tem um cartel bem positivo de 4 vitórias e 1 derrota, inclusive sendo 3 pela via rápida, que é uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês. Não gosto do método de decisão aqui, tá? A Karine realmente ela tem essa pegada de resolver a luta, e a Johnny Barbosa também é uma lutadora que propõe luta, inclusive finalizou sua última luta, tá? Então, galera, eu vou pegar aqui a vitória da Karine Silva por esses dois contextos. Primeiro, que eu acho ela mais experiente, uma lutadora que tem
mais lutas de MMA com a Dione. A Dione está pegando essa luta um pouco em cima da hora. E a Karine, meu irmão, ela vem querendo evoluir. Ela mudou de academia, ela tá fazendo camp na Fighting Nerds. Então, eu gosto dessa alternativa aqui para ela estar vencendo a também brasileira Dione Barbosa. Então, minha escolha é Karine Silva para vencer, fechou? No Sultan Ruziboev contra Bryan Battle, galera, essa luta poderia estar em qualquer main event de Fight Night. Essa é apenas a 4ª luta do evento, galera, beleza? Essa luta talvez vai ser disponível gratuitamente pra galera assistir. Então, olha a qualidade desse card, valoriza, vambora. Galera, o Ruziboev é aquele cara muito estranho, ele ganha e perde, ele é um cara que luta de 7-7 uma hora, outra hora luta de 8-4, vem aí de 2 vitórias após subir de categoria, perdeu pro Buckley no 7-7, subiu e vem de 2 vitórias. Só que eu acho que ele só enfrentou nomes, assim, um nível mais baixo. A única vitória dele boa, pra mim, foi contra o Bruno Huck, né? Que o Bruno Huck foi um pouco afoito ali, ele acabou sendo nocauteado. Mas, cara, pra mim o Ruziboev, honestamente, ele tá pegando um cara muito carne de pescoço. O Bryan Battle, ele vem de vitória contra o Randy Brown, Kevin Jussé, que tem um kickbox bom, Ed Fletcher, que tem um wrestling interessante. É um cara que, assim, pra mim, é bem mais carne de pescoço. Eu acho o Bryan Battle um cara que consegue trocar na distância do Ruziboev, porque o grande ponto de vantagem do Ruziboev é a sua altura, de 1,96 m. E ele consegue trabalhar bem a distância. Agora, contra o Bryan Battle, eu acredito que isso não vai acontecer, porque o Bryan Battle sabe afogar os oponentes, sabe lutar na curta, sabe ir pro clinch, entendeu? Que foi o que ele fez contra o Kevin Jussé aqui no UFC Paris. Não sei se vocês lembram, ele afogou o Jussé. O Jussé ficou encurralado na luta. Então, assim, acho que o Bryan Battle também, se ele variar, a luta é dele. Se ele conseguir colocar o Ruziboev para baixo, apesar do Ruziboev ter 20 vitórias por finalização, cara, nesses eventos malucos aqui de WFCA, que é lá do país dele, entendeu? A gente não tem muita informação, então não dá para levar em conta. Do que a gente viu contra o Buckley, botou para baixo, ele não sobreviveu. Então, honestamente, Bryan Battle é a minha escolha aqui, tá bom? Próxima luta, Edson Barbosa contra Drakkar Klose. A gente tem que ponderar aqui algumas coisas. É o Edson Barbosa com 39 anos, é um Edson Barbosa um pouco mais lento, sem aquela velocidade, sem aquele nocaute plástico que a gente viu, um dos nocautes mais lindos que eu já vi, que é aquele da capoeira, né? Aquele martelo rodado, aquele chute rodado, enfim, meu irmão. O Edson Barbosa é um cara com um dos físicos mais sinistros, né, meu irmão? Ele é muito grande para essa categoria e ele fica muito forte, muito rasgado. Vem de derrota pro Lerone Murphy, lutando bem, assim. Questão da idade, né, galera? Falar do Edson Barbosa é um pouco até difícil, porque todo mundo já conhece ele já lutou contra os melhores, né? Benil Dariush, Khabib Nurmagomedov, Dan Hooker, Justin Gaethje, Dan Ige. Então, assim, é um cara muito experiente e ele enfrenta o Drakkar Klose, que na minha opinião é um cara muito subestimado. O Drakkar Klose, galera, ele é um cara que eu tive a oportunidade de ver ele lutar no UFC Rio do ano passado contra o Neto BJJ. O Drakkar Klose é um cara que tem muitas vitórias, tá? Ele tem um cartel bem positivo no UFC, ele vem demonstrando evoluções. A derrota dele foi pro Joel Álvares, que o Joel Álvares é uma aberração, né? Porque ele conseguia bater essa categoria e o UFC já falou, cara, a gente já cansou de perder luta porque você não bate peso, você agora vai subir, e ele teve que subir. Então o Joel Álvares ele não luta mais nessa categoria. E pra mim, galera, o Drakkar Klose, se ele fizer uma estratégia correta, ele leva essa luta, porque ele vem aqui, ó, do wrestling, e se ele conseguir ficar fazendo um antijogo, se ele vier pra trocar com o Edson Barbosa, ele perde, né? Acredito que a distância, o Muay Thai do Edson Barbosa é um diferencial. Mas se o Drakkar Klose vier, finta, distância, clinch, leva o cara pra grade, fica ali cozinhando, ele leva na decisão pra mim, tá? Então acho que é uma luta difícil de se operar, acho que essa luta vai chegar até o fim, então método de over 1,5 rounds, chegar até o fim tem valor, mas cara, honestamente eu tô achando que aqui eu tô mais pro Drakkar Klose, tá? Levemente. Acredito que depende muito de quem vai seguir a estratégia. Como eu disse, Edson tem que fazer essa luta ficar em pé. E o Drakkar Klose, meu irmão, acho que botar pra baixo é difícil. Ele tem que fazer tipo o que o Ankalaev fez com o Poatan. É ficar ali na grade, controlando a luta e ganhando os rounds. Nada mais que isso, entendeu?
Então, nessa perspectiva do Edson, hoje com 39 anos, eu vou... método de rounds e Drakkar Klose, tá bom? Próxima luta e mais um recado importante, galera. Odd 15 pra vocês. Vai ter odd 15 no comentário fixado e na descrição aqui do vídeo, tá? 15x. Então, já pega e faz o bilhete que eu vou deixar pronto. É só você clicar e vai aparecer, fechou? Não perde porque eu vou fazer um mix de UFC e PFL que vai ter esse fim de semana. Vamos que vamos. Alexander Hernandes contra Chase Hooper. A gente tá falando aqui de um Alexander Hernandes que vem de 2 vitórias, só que contra nomes veteranos, né, da categoria, né? Enfim, é aquele cara morde a sopra, né? Faz parte ali do plantel, mas dificilmente chega ao cinturão. O Hernandes é um cara que oscila bastante naquele ganha e perde. Tem um cartel de 8 vitórias e 7 derrotas no UFC. Então isso só reafirma, né, esse perde e ganha que eu tô querendo dizer. O Chase Hooper já é um cara de apenas 25 anos. Só que assim, 20 lutas de MMA. O Chase Hooper é um fenômeno, né? Um cara que já tem 11 lutas com 25 anos. Tem tudo para ser um futuro Hall da Fama, né? Pela capacidade que ele coloca. Ele que assim é muito ativo, tá, galera? Ele luta muito grappling também. Já lutou com o Sterling grappling, já lutou com o Moicano, eventos de grappling. Então é um cara que desembola bem no jiu-jitsu. Tá na sua segunda luta do ano, tá num ritmo bom. Ganhou do Borchev, ganhou do Clay Guida, ganhou do Jim Miller e pra mim ganha do Hernandes, tá, galera? Eu não sei se por nocaute ou finalização, mas eu acredito na vitória do Chase Hooper aqui, independente, tá? Mais jovem, vem de um ritmo melhor. Eu acho que quando ele ganha de uma maneira bem convincente. O Alexander Hernandes geralmente ele leva para um caminho de uma decisão dividida, aquela luta com margem, ou ele ganhou aquele cara por uma margem pequena. Então eu vou de Chase Hooper, tá? Acredito que o correto seja a vitória do Chase Hooper. Próxima luta, Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca contra a Lupita Godinez. Luta difícil, tá, galera? Luta difícil. A Lupi Godinez, ela chegou a ter 4 vitórias nessa categoria, até que ela perdeu para a Virna Jandiroba, que não é demérito nenhum, né? Porque a Virna possivelmente é a próxima disputa a disputar o cinturão. E contra a Mackenzie Dern, né, galera? Que pô, tá evoluindo muito. Ela que sempre teve um jiu-jitsu muito bom, agora tá com um boxe sinistro. Vem de vitória contra a Júlia Polastri. Agora a Jéssica Batistaca, galera, é aquele mesmo caso de sempre, né? É um poder de nocaute absoluto, né? Um dos maiores poderes de nocaute dessa categoria. Só que tem as suas falhas, né? Ela é muito pequena, ela às vezes é quedada com uma certa facilidade, ou melhor dizendo, não é que nem que é quedada, é controlada. Ela foi finalizada, por exemplo, em 2 minutos na última luta. Cara, eu acho que a Lupita, ela chega melhor, entendeu? É uma luta que eu honestamente eu vejo levemente a Lupita sendo melhor aqui, mas não tenho nada assim de destacar pontos e tudo mais. Então, ou ficaria de fora ou trabalharia a favor da mexicana aqui, tá? Então, de maneira geral, é isso, galera. Eu acho que tem lutas pra gente trabalhar que é melhor nesse card. É um card com muitas lutas. Vamos evitar, então, o que vocês acham? Vamos passar essa luta aí, não vamos operar nela, não. Fechou? Vamos que vamos. Jared Merchant contra Michał Oleksiejczuk. Michał Oleksiejczuk é um cara polonês que veio pro Brasil treinar com os Fight Nerds. Ele e o seu irmão, o irmão dele vai estar lutando inclusive no Contender Series daqui a 2 ou 3 semanas. Duros pra caramba. Todo mundo assim que eu às vezes troco ideia falam que são excelentes caras de sparring. É nítida a evolução que ele teve desde que ele tá fazendo os camps na Fight Nerds. Ele vem de uma vitória muito boa contra o Cedric Dumas no primeiro round. É um cara técnico, né? E ele enfrenta o Merchant, que é um cara que, na minha opinião, é muito dependente do seu jiu-jitsu, galera. Vocês podem ver aqui o cartel do Merchant. São 29 vitórias por finalização. É um especialista. Mas, assim, vive uma péssima fase, né, galera? Infelizmente, o Merchant vem de 2 derrotas aí. Suas vitórias foram contra o Brian Barbarina, por exemplo, que já nem tá mais no UFC. Enfim, cara, pra mim da Oleksiejczuk, principalmente por ele estar fazendo camp na Fight Nerds, acredito que o Oleksiejczuk sabe o que o Merchant vai querer fazer, que é botar pra baixo. E eu acho que o polonês vem pra nocautear, tá? Eu acho que o Oleksiejczuk vence essa luta, mas se fosse optar por um método, eu arriscaria no nocaute, tá? Eu acho que obviamente ele não vai querer trocar no chão. Então,
Michał Oleksiejczuk para ganhar via nocaute técnico, tá bom? Essa é a minha visão da luta. E agora, galera, um brasileiro pra gente estar aí fazendo análise. Antes de tudo, é muito importante, galera, você entrar no meu grupo gratuito, tá? O nosso site tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Você vai entrar no meu grupo de MMA 100% gratuito, por lá eu envio dicas, bilhetes. Tem um grupo gratuito de esportes americanos, tá, galera? Eu não trabalho somente luta, basquete, futebol americano, beisebol, tênis. Muito importante que você faça parte do grupo, tá? É um grupo 100% de graça. Então, confere aqui no meu site, tá? Fabão Tipster e vem forrar junto comigo, galera. A gente tá extremamente lucrativo nesse mês de agosto e a tendência é só continuar. Eu envio bilhetes prontos por lá todos os dias. Vamos que vamos, galera. King Green, né? Antigo Bob Green contra o Diego Ferreira, o Diego CDF. Cara, o CDF é duríssimo, né? Apesar de ter perdido pro Glenn Dawson numa luta duríssima, o Glenn Dawson que não é demérito nenhum, ele ter perdido pro Glenn Dawson, mas ele entrega boas lutas, né? Ganhou do Michael Johnson, ganhou do Rebek. Eu acredito que sempre que ele perde, ou é para um cara muito duro, ou ele vende caro a derrota. Perdeu pro Dariush aqui por decisão dividida, já ganhou do Michael Johnson, ganhou do Matheus Rebek. Contra o Ganho aqui, o Ganho muito bom. Então, assim, o CDF é aquele jiu-jitsu primoroso, né, meu irmão? O jiu-jitsu do cara, bobear, um dos melhores aí da categoria. Agora, tem 40 anos, né? Mas apesar dele ter 40 anos, não é um cara que acusa, assim, tá em queda, não. Uma luta interessante, porque o Bob Green é o lutador melhor em pé e o CDF é o lutador melhor de chão. O Bob Green vem de um nocaute terrível, né? Que ele perdeu no primeiro round para o Maurício Ruff, né? Tomou aquele spinning kick, aquele chute rodado. E antes disso ele tinha sido finalizado pelo Paddy Pimblett. É um cara que tem um queixo muito avariado, já foi nocauteado várias vezes. Só que assim, galera, esse casamento de estilos é striker contra grappling. Então eu acredito que essa luta é muito boa para se levar para o ao vivo, tá? CDF colocando para baixo, King Green fazendo essa luta ficar em pé. Mas de verdade, das últimas exibições que a gente tem visto, eu tô achando o Diego Ferreira bem melhor, tá, galera? Não vou negar, não. O Diego Ferreira é aquele cara que se você não consegue controlar ele, ele te controla, meu irmão. Entendeu? E o que eu gosto do Diego Ferreira aqui é que ele tem uma capacidade de reação. Contra o Matheus Rebek, ele tava perdendo a luta, tomando um couro, meu irmão. E a resiliência que ele teve para virar aquela luta foi assim, de bater palma, não levou o bônus à toa, né? Então, assim, Diego CDF, para mim, ele vence. Mas, assim, respeito ao Bob Green. Se a mão dele pegar, nocauteia, meu irmão. Ele tem a mão pesada. Mas hoje eu tô com CDF, tá, galera? Vamos que vamos. Tim Elliott contra Kai Asakura, meu irmão. Vambora. Kai Asakura é aquele cara japonês que tava muito hypado por vir do Rising e tudo mais. Ele acabou entrando no UFC já disputando o cinturão, né, ali no final do ano passado. Foi finalizado facilmente pelo Pantoja. Só que assim, né, galera, é o Pantoja, né? Pô, o Pantoja, ele sobra nessa categoria mesmo. Vamos analisar o adversário dele. Ele enfrenta o Tim Elliott, que já é um veteranaço aí. É um cara que tem mais derrotas que vitórias no UFC, né? O Tim Elliott. Mas assim, cara, eu sinto que o Tim Elliott tá um pouco vazando, né? Ele já tá com 38 anos, o Kai Asakura tá com 31. Eu acho que deram um veterano pro Kai Asakura fazer a luta de recuperação. Isso é sempre traiçoeiro, porque o Tim Elliott é aquele cara que já quebrou a banca algumas vezes, né? Contra o Mokaev aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, o Tim Elliott estava ganhando a luta até o Mokaev finalizar ele no terceiro round. Inclusive tem vários prints aí de pós-luta que o Tim Elliott, nas papeletas dos juízes, iria ganhar. Estava 2-0 para ele, entendeu? Então assim, mas depender de si não dá, né? Hoje eu acho que o Kai Asakura é melhor, porque ele consegue trocar no chão e eu acho a trocação do japonês melhor. Como eu disse, eu acho que deram essa luta para o Kai Asakura se recuperar. O público asiático é um público interessante e importante para o UFC. E o Tim Elliott, né, galera? Como vocês podem ver, ele já lutou grappling aqui, foi finalizado em 5 minutos e tudo mais. Então é aquele cara que já tá mais, pra mim, na minha opinião, tirando o pé. Acho que o Kai Asakura, ele vence essa luta, tá? Não sei se por nocaute, finalização, decisão, mas eu acredito que ele vence. Galera, esses palpites todos que eu estou querendo trazer da melhor forma para vocês conseguem fazer na MMA Bet, que é a casa de quem é apaixonado por MMA. Tem o QR Code aqui em cima.
tá? A partir de R$5 você já pode estar colocando as suas fichas aí para jogo. E se você quiser fazer todos esses bilhetes prontos, bingos múltiplos aqui, combinadas, a MMABet é uma casa muito completa, você pode criar sua conta e se registrar. O link para você fazer o seu cadastro está aqui na descrição, ou no comentário fixado, ou no QR Code aqui em cima, tá? É muito importante você criar conta na MMABet. Vamos seguindo aqui a análise do card, tá? Então o card principal, né, eu acredito que já entrou, ou entra agora. A gente tem Michael Page e a gente tem Jared Cannonier. Cara, o Cannonier é aquele cara carne de pescoço, vem de uma vitória muito boa contra o Robocop, que ele apoiou muito. Ele tem uma capacidade de absorção absurda, é um cara que aguenta porrada como poucos. Tem 41 anos, já tá ficando bem veterano. O Michael Venom Page é aquele cara que é um mestre da trocação, né? Vem de 2 vitórias muito boas contra o Shara Magomedov e contra o Kevin Holland. Perdeu para o Gelby numa luta dura, mas assim, contestável, né? O Gelby pegou as costas ali do Page e ficou grampeado. Muita gente achou ainda que o Gelby poderia ter ganho. Mas fato é que é o seguinte, meu irmão, o cara é muito bom na trocação. Eu acho que o Cannonier vai ter muita dificuldade de achar a distância aqui, tá? Porque, por exemplo, contra o Caio Borralho, Imavov e tal, eles foram... o Borralho e o Imavov, assim, tiveram algumas dificuldades, mas eles levaram. Agora, o Page é um cara que, pra mim, ele vai cozinhar o Cannonier, galera. Eu acho que o Cannonier, ele não vai ter... como que eu posso dizer, o que faz ele ganhar, que é a distância. Então, de verdade, cara, eu acho que vai ser uma luta de kickboxing dentro da MMA, e eu não vejo o Cannonier com velocidade para aguentar o ritmo que o Page propõe de trocação, de finta, de jab, de ficar ali alternando, trocando base toda hora. Eu acho que o Page vai cozinhar o Cannonier, tá? Então, pra mim é vitória Michael Page, galera. Eu vou ficar muito surpreso se o Cannonier ganhar aqui. De verdade, tem que respeitar, porque o homem tem poder de nocaute, o homem se reinventa. Contra o Robocop, todo mundo achou que ele ia perder, ele deu um jeito de ganhar. O Page não pode subestimar o gás, mas do que a gente tem visto aqui até agora, galera, o Michael Page é um cara que demonstra ser bastante técnico, assim. Sempre que ele perdeu, foi vendendo caro as suas lutas. E é um cara que, pô, poderia ter entrado antes no UFC, né? Pô, ele tem um estilo de jogo bonito, meu irmão. É um cara que tem uma base muito... como se fosse do Karatê Taekwondo ali, mais ou menos. Então eu gosto de ver o Michael Page lutar e eu acredito que ele ganha essa luta. Vamos que vamos. Próxima luta, né, galera? Chegou ele, Carlos Prates contra Geoff Neal. Vou ser bem resumido aqui, galera. Essa luta já era para ter acontecido antes, né? Era para ter acontecido em abril desse ano. Acabou que o Geoff Neal saiu da luta. Eu iria a favor do Carlos Prates naquela ocasião, então não vejo sentido de por que eu não ir agora. O Geoff Neal é aquele cara que não pode subestimar, tem a mão duríssima. Já teve uma luta duríssima com o Ian Gelby. Deu trabalho pro Shavkat Rakhmonov, mas hoje o Carlos, ele pra mim tá uma prateleira bem acima. Eu acho que o Carlos ganha por nocaute, tá, galera? Eu acredito que realmente que o Carlos Prates hoje trocar com o bicho é embaçado. Não vejo o Geoff Neal conseguindo colocar o Carlão pra baixo. Somente que, apesar do Carlos ter perdido pro Ian Gelby, foi uma performance muito boa. Não foi uma luta ruim, que ele performou mal. Então, pra mim, a vitória é Carlos Prates. Se fosse escolher um método, seria por nocaute, tá bom? Galera, todos esses palpites aqui que eu falo, né? Quem que eu acho que vence, método de rounds, de que forma. Eu trabalho de forma muito mais completa e abrangente no meu grupo VIP. Não somente o UFC, mas também a PFL, Sumo, Box, Bare Knuckle, Octagon, KSW. Se eu ficar todos os eventos aqui, eu fico até amanhã. O grupo VIP é bem completo. Vai ter o Contender Series agora com palpites todas as terças-feiras. É muito importante que você faça parte do meu grupo VIP. Se você quer mudar a sua vida nas apostas esportivas, né, galera? Tratado um pouco de uma forma mais profissional, com método, tudo mastigado. Eu envio o link pronto para você. Qual que é a unidade que você tem que colocar? É fácil e prático. Eu te convido a conhecer o meu trabalho no meu grupo VIP, tá? O link tá aqui na descrição ou no comentário, fechou? Então vamos que vamos, que esse card promete bastante, vai estar recheado de oportunidades. Leone Murphy contra Aaron Pico. Cara, o Aaron Pico vem do Bellator, né?
Tá passando aí muita imagem dele ali treinando com o Chimaev, eu acho, com o Tsarukyan, não tô lembrado. Cara, ele realmente é um daqueles caras que eu falaria que queria ver no UFC, né? Eu sei que o Perry Mix decepcionou bastante e tudo mais, mas o Aaron Pico é aquele cara bem duro e bem sólido. Tem um wrestling muito interessante e um poder de nocaute. E ele enfrenta o Leroy Murphy, galera. O Leroy Murphy vem demonstrando evolução a cada luta. Tem uma boa absorção de golpes, ele tem um bom grappling, um bom clinch e poder nas mãos. Cara, hoje, do que eu vi de performance do Leroy Murphy contra o Josh Emmett na última luta, cara, eu gostei muito do Leroy Murphy, tá, galera? Porque ele é aquele cara que não tem vaidade de fazer o que precisa ser feito para ter a vitória. Contra o Josh Emmett, o que ele fez? Teve um maior volume de golpes, saiu do raio de distância do Emmett, ficou circulando de costas pro octógono, ou seja, ali no centro do cage, bate, sai, sem entrar na trocação franca, que é o que o Josh Emmett tem, né? Um poder de nocaute absurdo, e venceu a luta. Então ele não tem vaidade de fazer isso, é um cara que demonstrou ter cardio, porque já fez lutas de 5 rounds. Então, meu irmão, hoje eu acho que o Leroy Murphy tá mais tarimbado do que o Aaron Pico, né? Eu acho que ele já mostrou isso. Pode ser que o Aaron Pico surpreenda, mas eu ainda não vi. Algo que soma ainda mais positivamente para mim é que o ritmo, né? O ritmo do Leroy Murphy tá bem mais intenso, né? Se a gente for pegar aqui o Aaron Pico, ele fez uma luta em 2024. Em 2024 e 2025, né? Desde então, o Leroy Murphy fez 3 lutas. Então ele, sei lá, contando 2024 e 2025, um fez 3 lutas e o outro apenas uma. O Leroy Murphy tá num ritmo melhor, na minha opinião. Pode ser que isso seja um diferencial. Eu vou com a vitória do inglês Leroy Murphy e tá pagando bem, tá, meu irmão? Galera, mais uma coisa. Essa luta tem muita chance de chegar até a decisão. São 2 caras encardidos, que absorvem bem golpes e tem bom grappling, enfim. É aquela luta que pode ser mais um sparring do que uma luta, tá bom? Então vamos que vamos. Chegamos na luta principal, galera. Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev, África do Sul contra Emirados Árabes Unidos. Já segue a gente no Instagram, hein, galera, @FabonTipster, porque vai ter bilhete lá, fechou? Vamos que vamos. E lembrando que, apesar desse card estar absurdo, tem também a PFL, tem o Contender Series agora na terça. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas tem Contender Series na terça. Inclusive todas as terças daqui pra frente, fechou? Então já fica aí e já vai pro próximo vídeo que tem a análise da PFL também. E lembrando, odd 15 para vocês no comentário fixado ou na descrição do vídeo, fechou? Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev. Qual que é a análise aqui, galera? Khamzat Chimaev, tá? Khamzat Chimaev pra ganhar. Essa é a minha opinião. Esse cara é uma aberração, gosto dele pra caramba, não vou ficar aqui enaltecendo não, ver a luta dele aí, ver o que ele fez com o Whittaker aí, que eu nunca vi ninguém fazer o que ele fez com o Whittaker, entendeu? Contra o Kamaru Usman ele lutou mal contra o Kamaru Usman, galera, ficava sem ritmo ali, entendeu? Tava um ano parado, o Kamaru Usman é duro pra caramba também, galera, Kamaru Usman é muito duro, a gente tá falando de um cara aí que tem mais de, sei lá quantos defesas de cinturão, 5, pô, sei lá, o cara é absurdo, entendeu? Então gosto muito do Chimaev. O Dricus du Plessis é também um cara muito, assim, difícil de analisar, porque ele sempre dá um jeito de ganhar, ele faz tudo muito bem, faz o feijão com arroz, ele troca bem, dá uns golpes que ninguém sabe o ângulo, da onde veio, que ideia que ele teve, mas agora chegou a hora da verdade. Ele pegou o Sam Strickland, que é um cara que oscila muito, ele ganhou do Whittaker. O Whittaker tá nessa baixa, né? Inclusive perdeu pro DRD. E ele ganhou do Adesanya, que tá em queda, né, galera? O Adesanya não é mais o mesmo daquele cara que foi dominador um dia. Então hoje eu acho que o Chimaev vence essa luta, tá? Agora, se o du Plessis ganhar, eu acredito que seja via decisão. Com o passar da luta, a intensidade que o Chimaev coloca, o du Plessis ali acabar alcançando uma virada, né, a favor no 4º round, 5º round e conseguir pontuar, tá bom? Mas, cara, de verdade, eu acho que o Chimaev vai dar o jeito dele aqui de levar. Esse cara tem uma preparação física absurda, tecnicamente
ele coloca uma pressão que parece um alienígena lutando. Então, assim, é um cara que é 14-0 no seu quartel profissional. Tem uma história de vida sinistra também, quem tiver curioso quiser procurar. Eu vou com o Khamzat Chimaev. Fechou, galera? Então, resumo geral. Já segue a gente aí, se inscreve no canal. Grupo VIP, galera. Todos os melhores palpites você vai encontrar. Tá na descrição, vem forrar junto comigo. Tá? Se registra na MMABet para fazer todos esses bilhetes aqui. E também odd 15 aqui na descrição ou no comentário fixado. Vamos pra forra, tamo junto, valeu!